Salmo 103, versículos de 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da água. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque esse dia, Senhor, que o Senhor nos permitiu viver, podemos ouvir a tua palavra hoje. Agradecemos porque nós estamos aqui. Porque mesmo, talvez, não sei se algum coração queria estar fora daqui, mas o Senhor nos trouxe para cá. Ou se também o Senhor nos trouxe para cá motivados em ouvir a tua palavra pelo teu Espírito Santo, que esse seja o momento, Deus, em que ela fale aos corações, em que ela transforme, em que ela realmente mexa e conduza as nossas vidas para aquilo que precisamos prestar atenção e que talvez não estamos prestando tanta atenção. E que o teu Espírito Santo, Deus, de uma maneira surpreendente, trabalhe em cada vida hoje aqui, ministrando aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Cristo. Amém. Amém. Um coração grato. Essa é a meditação que nós vamos começar hoje e vamos terminar no dia 14. Salmo 103 é um salmo que a gente começou a memorizar, alguém sabe quando? Como versículo do mês? Quando? Em início de janeiro de 23. Início de 23. Em janeiro de 23, a gente começou a recitar exatamente o primeiro versículo desse salmo, que é o versículo que vamos abordar, que vamos ficar fixados nele hoje, que é o versículo 1, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Começamos a memorizar esse versículo ali em janeiro de 2023, quando nem tínhamos ainda começado a obra. Estamos vendo ele hoje, retomando a obra depois que tudo que a gente passou. Por isso que ele é importante, porque ele nos faz exatamente agora fazer muito sentido. E eu vou mostrar isso para os irmãos. Salmo 103 é um chamado para que uma alma ingrata, que muitas vezes não percebe a mão bondosa e misericordiosa de Deus à sua volta, a que essa alma retorne da sua vida de murmuração. É isso que é o que o Salmo 103 nos chama, a bendizer ao Senhor. Você vai ver que em todo Salmo vai ficar: bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueça disso, daquilo, e de tantas coisas. Você tem praticamente 2 dezenas de versículos que falam exatamente sobre como você pode bendizer a Deus. E talvez você pode fazer a sua lista própria e particular sobre como bendizer a Deus, que talvez até está fora dos limites do que esse salmo fez. Porque aqui é na visão de Davi, no tempo dele. Às vezes se encaixa com todos nós também, muitas coisas que ele diz, mas você pode achar coisas na sua própria vida para bendizer a Deus. E a questão é que, infelizmente, nós somos pessoas muito fortes à ingratidão. Nós somos muito fáceis de construir um coração ingrato, sobretudo quando as coisas não acontecem quando nós queremos, da maneira como nós queremos, no tempo em que nós queremos. Bem como a ingratidão, ela surge quando esquecemos de quem é Deus e o que Ele fez por nós. Aquelas situações talvez que pareciam ser impossíveis, e que com toda certeza todos vocês aqui já passaram por situações assim. Se eu abrir aqui, conte uma situação que era impossível na sua vida, mas Deus foi lá e a tornou possível. Mas o que acontece conosco? Passa um tempo e nós esquecemos. E continuamos a viver a mesma vidinha
que vivemos. Medíocre. E há muitos motivos pelos quais nós não criamos o coração grato além do esquecimento. E eu vou pelo menos citar alguns aqui. E talvez isso pode ser uma realidade no seu coração hoje. Primeiro, orgulho. Você não é humilde o suficiente para ver que existem coisas na sua vida que só ocorrem, só acontecem porque Deus está ali presente. E você, portanto, não é humilde o suficiente para ser grato a Deus. Orgulho. O orgulho está ali presente. Eu fiz, eu consegui por causa da minha mão, eu consegui porque eu esforcei, eu consegui porque eu trabalhei. Mas no fim das contas, se Deus não te desse nem o ar, se Deus te mandasse um vírus que é menor do que a poeira do seu sapato, talvez você não poderia falar isso, que você nem se lembra disso. E além disso, a ansiedade ou a pressa pode fazer com que você também tenha um coração ingrato a Deus. A não paciência ou não ser pacientemente o suficiente pode levar a um coração ingrato a Deus. Sabe por quê? Porque você é tão impaciente, que você começa a fazer coisas atropelando aquilo que seria a vontade de Deus, ao invés de esperar e confiar nele e ser grato pelo que ele já te deu hoje. Ah, mas me falta isso. Ah, mas me falta aquilo. Ah, mas me falta aquilo outro. Ah, mas eu queria ter aquilo outro. E ao invés de você esperar, não, eu tenho que ser grato a Deus. Por quê? Porque se eu não tenho isso, é porque Deus não quis. Porque não é o momento. É porque aquilo não será uma bênção na minha vida. Você já buscou coisas que para você talvez seria algo de muito valor, de muita importância, que traria um benefício, uma vantagem para a sua vida, e no final te trouxe um problema? Já, né? Já comprou alguma coisa, sei lá, ou já ganhou algo? Olha, eu queria tanto aquilo, e quando você teve aquilo, aí você falou, não, isso aqui vai resolver os problemas da minha vida. E aí você conseguiu aquilo, e aquilo foi a maior desgraça da sua vida. Te trouxe mais problema do que tudo. Por quê? Porque você se apressou. Você correu atrás, ao invés de esperar ser grato a Deus pelo que tinha, esperar pela vontade de Deus. Outro motivo, pecados não tratados. Você está preso o suficiente para não ser grato a Deus. Quando nós temos pecados em nossa vida, nós não conseguimos mais enxergar a Deus. Porque nós estamos presos naquilo. Tão presos que parece que o pecado é exatamente aquilo que nos traz mais alegria e gratidão do que o próprio Deus. E por estar preso, você não consegue enxergar a bondade de Deus e ser grato a Ele. Um quarto motivo, são as expectativas erradas. Nós estamos focados demais em coisas e motivos errados que nós não conseguimos ver com gratidão o que Deus está fazendo. Enquanto Deus tem te dado todo dia o teu pão, que não falta, né? Aquele dinheirinho para poder pagar a sua conta de todo mês, que não falta, e você poderia ser grato por essas pequenas coisas, as suas expectativas estão altas. Ah, mas eu queria ter aquilo, eu queria ter aquilo outro, eu queria ter aquilo outro. E quando você projeta nessas coisas a expectativa de gratidão, ou para ter gratidão em sua vida, se você tem essas coisas, acaba que você esquece das pequenas que Deus está fazendo. E você não cria um coração grato. E o último, que eu acho que esse é o que realmente é o principal de todos, associado ali ao orgulho, é a falta de comunhão íntima com Deus. É a raiz de tudo. Se você está distante demais de Deus, você também não vai ser grato a Ele. Você não vai ser grato a Ele. E irmãos, os presentes, geralmente tendemos a ser gratos pelas coisas boas. Ah, pastor, eu não sou essa ingratidão toda. Por quê? Porque quando eu ganho coisas boas, eu fico feliz. Eu agradeço a Deus, eu faço uma oração.
São coisas surpreendentes, né? Que vêm e uau, eu agradeço a Deus, sou feliz por isso. Mas a questão, né, e essa é uma definição de gratidão que a gente tem, e é uma definição que é deficiente. Gratidão para o mundo é o ato de reconhecer o bem recebido de algo ou alguém. É isso que é gratidão? É isso? De fato é, mas não é só isso. Biblicamente não é só isso. Biblicamente, gratidão não é somente o ato de reconhecer o bem recebido de alguém. Biblicamente não é. E nós vamos ver isso. Porque biblicamente, gratidão não é só o bem que recebemos, mas também tudo o que promove para o bem dos que amam a Deus. E isso inclui também o mal. Você pode ser grato hoje pelo mal? Pode. Você pode dizer assim, obrigado, Senhor, por essa doença. É um absurdo, pastor, isso é heresia. Eu vou pegar até a pedra para jogar no Senhor agora. Mas eu vou te provar que a Bíblia fala disso. Ou seja, as dificuldades, as provas e as injustiças são também meios da gente ser grato a Deus. Sabe por quê? 1 Tessalonicenses 5,18. O que diz lá? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Cristo, de Deus, em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Ali fala, em tudo que é bom dai graças. Em tudo que é legal, em tudo que você achar que você merecia dê graças. Mas lá fala o quê? Em tudo dai graças. Tudo pode ser tudo de bom, tudo pode ser tudo de ruim, mas em tudo eu devo dar graça. Então, a gratidão não é só o ato de reconhecer o bem recebido, mas também o mal. Romanos 8:28 é outro versículo que fala sobre isso. Porque todas as coisas cooperam, ou sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele fala de novo, todas as coisas, mas fala todas as coisas de bom, todas as coisas de legal, todas as coisas que você queria. Fala todas as coisas. Cooperam, ou seja, até aquilo que é bom, obviamente coopera para o bem, mas aquilo que é mal também coopera para o bem, daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, há um propósito. Na sua vida o mal não é um acaso, o mal não é um erro. Ih, agora o meu servo está caindo no mal ali. Deus não faz isso. Deus, ele sabe, ele já sabe, olha, já está projetado, está no propósito dele tudo. Mas tudo isso está cooperando para o bem. Tudo isso está cooperando para que você faça uma coisa que é a coisa que você mais esquece em sua vida, que é glorificar a Deus. A vida que você tem aqui não é para você viver e curtir, não. Não é para você achar que, não, isso aqui isso é privilégio quando Deus nos permite curtir a vida. É privilégio. É uma coisa para ser grato também. Mas não é o alvo, a finalidade, a primeira coisa da sua vida. A primeira coisa da sua vida é glorificar a Deus. E glorificando a Deus, você vai sentir alegre. Não há coisa no mundo que pague a alegria que você sente quando está perto de Deus. E você sabe disso. Aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Portanto, a gratidão é uma decisão espiritual e não apenas uma reação emocional. Ou seja, se eu te dou algo de ruim, eu também não sou grato. Mas se eu te dou algo bom, eu sou grato. Isso é emoção. Mas a gratidão não é isso. Biblicamente, a gratidão é uma decisão espiritual. Ou seja, eu decido ser grato a Deus não pelo que eu estou vendo que é bom, ou pelo que eu espero que aconteça de bom, mas antes de tudo, pelo que sei a respeito de Deus e das suas promessas, mesmo quando tudo está mal. É isso que é gratidão a Deus. Abacuque 3:17-18 nos ensina isso. O que diz lá? Ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, tudo isso aqui é bom? Tudo isso é bom? Não! Se você é um fazendeiro, você está perdido aqui. Como assim? A minha produção de banana não deu, a de coco não deu, o gado morreu. É a mesma coisa que, olha, a minha casa pegou fogo, eu perdi o emprego, meu carro roubaram, meu celular quebrou. Imagine esse cenário na sua vida. Tô doente e ainda estão zombando de mim. Imagine esse cenário. É a mesma coisa que de Abacuque. Mas no final o que ele diz? Todavia, porém, eu me chateio no Senhor. Eu murmuro no Senhor. Eu fico triste e não vou para a igreja. Eu me canso de Deus. Eu fico chateadinho. Eu fico revoltado. O que Abacuque diz? Eu me alegro no Senhor. E eu exulto no Deus da minha salvação. Ele não abandona Deus porque ele perdeu tudo. Ele não abandona Deus porque ele não tem direção. Mas ele continua servindo a Deus. Ele continua fazendo a vontade de Deus. Não foi assim com Jó? Jó 1:21. O Senhor deu e o Senhor tomou. E ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Ele não fala maldito seja o nome de Deus. Deus não me deu o que eu queria, então maldito seja ele, eu esqueço ele, não leio mais a Bíblia, não oro, não faço nada. Porque Deus não me deu, ele tinha que me dar. Todo. Pelo contrário, bendito seja o nome do Senhor. E esse homem tinha perdido tudo. Esse homem, Jó, era o homem de Abacuque. Além disso, ele perdeu os filhos. Havia morte na casa dele. Mas mesmo assim, ele se levantou e disse, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, isso não me faz desistir. As lutas que a gente passa na vida não podem nos fazer desistir de Deus. Não podem nos fazer nos abandonar de Deus. Você tem que talvez verificar o seu coração. Talvez você não tenha orado o suficiente. Você não tem clamado. Você não tem colocado seu joelho no chão. Você não tem buscado a palavra de Deus. Tem faltado culto. Você quer que Deus te abençoe? Para você ser grato a Deus? Por isso que vem as provas. Por isso que tem muito fraco e doente, né? Tá falando? Do lado da ceia. E outros que dormem, por quê? Porque se não quer fazer a vontade de Deus, se você não quer fazer a vontade de Deus, eu não vou conseguir fazer por você. Eu não vou conseguir. Eu vou pregar, como eu estou fazendo agora. Mas eu não vou conseguir andar por você. Associado à gratidão existe uma palavrinha chamada fé. A gratidão ela está linkada com a fé. Porque Romanos 8:28 fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é? Eu sei disso. Ótimo, pastor. Esse versículo eu já sei de cor. Mas e o que vem na sequência? Romanos 8:31-38. Vai lá. Romanos 8:31-38. O que diz lá? Ele fala, que diremos, pois? Ele fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mais na frente, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará?
é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Agora note, será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, note, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem angústias, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Note a palavrinha que ele coloca lá no início do versículo 27. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. E no 28, no 38 ele fala, porque estou bem certo. Isso é fé. Eu estou certo. Eu sou grato a Deus, mesmo que eu não estou vendo. Eu estou certo. Agora, que nem qualquer coisa que possa acontecer, provações, lutas, dificuldades, eu estou certo que eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu estou certo que eu superei essas coisas todas em Cristo. Por isso que eu sou grato hoje, mesmo que eu não consegui enxergar o efeito dessas coisas. Eu não sei, eu estou doente, vamos pensar assim, eu não sei quando será a minha cura, mas eu estou certo de que Deus está comigo e que eu sou vencedor, mesmo com isso, se Ele quiser tirar a doença ou não, por exemplo. Então esses versículos, eles estão acompanhados sempre com esse quesito de fé. Se você notar, olhar todos eles, a fé está presente junto com a gratidão, porque a gratidão prova que a nossa fé é genuína, principalmente a gratidão nos momentos de dificuldade. Tem aquelas pessoas que quando tudo está bem, busca a Deus, já viu? Está tudo bem, tudo maravilhoso, e a pessoa busca a Deus. Mas quando tudo está mal, aí abandona Deus, aí começa a falhar aqui, falhar ali. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer. Porque o justo viverá pela fé. E se ele não vive, se ele retroceder disso, o Senhor não está com ele. A sua vida é um chamado de fé. A sua vida é um chamado de exatamente demonstrar essa fé com gratidão a Deus, mesmo que você não viu. E é por isso que eu queria focar exatamente no primeiro versículo do Salmo 103, versículo 1. Todo salmo mostra pelo que nosso coração deve ser grato. Mas a primeira coisa que esse salmo mostra, por que nós devemos ser gratos, é puramente pela pessoa de Deus. Não é pelo que Deus te deu. Não é pelo que Deus vai te dar. Não é pelo que de bom ou ruim até mesmo aconteceu com a sua vida. Primeiramente é pela pessoa de Deus, independente da situação que esteja ocorrendo. Porque note o versículo, ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o quê? O seu santo nome. Ele não fala, e tudo que há em mim, bendiga todas as bênçãos que o Senhor me deu nesse ano de 25. Ele não fala tudo de bom que eu recebi de Deus. Ele não fala isso. Ele diz, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E nós já aprendemos, que nós já estudamos sobre os nomes de Deus, que quando toda vez que fala o teu nome, ali está falando a respeito dos atributos de Deus. Quando fala que o nome de Deus é exaltado, deve ser elevado, é que aquele que está adorando, ele precisa olhar para Deus e reconhecer nos seus atributos a sua grandeza e adorar por causa dos seus atributos e não por causa do que Deus faz para ele. Então Davi, ele começa esse salmo, o salmo de Davi, conclamando que o meu coração e o seu seja grato pelo que Deus é, antes do que Deus faz ou fará ou fez por mim e por você. E a gente já estudou, eu vou só relembrar aqui, porque isso é muito importante, irmãos.
sobre os nomes de Deus. Talvez você lembre de alguns. Jeová, o Deus que existe, o Deus que é, o Deus que é imutável. Ele é. Ele não foi, ele não será, ele é, ele continua. É um Deus imutável. Está lá em Êxodo 3,14, se você quiser ver depois. Depois nós já falamos sobre Elohim, que é o Deus majestoso, o Deus que é o Criador, enfatiza a majestade de Deus perante a sua criação, Elohim. Está lá em Gênesis 1. Adonai, que diz que o Senhor, Deus é Senhor, aliás, Deus é Deus que governa, que é Senhor sobre tudo. Adonai quer dizer Senhor. Depois El Shaddai, que diz que Deus é todo poderoso, ou seja, Deus é suficiente. E por conta que Ele é suficiente, Ele pode então sustentar a todos e a tudo. E depois El Elyon, que é o Deus Altíssimo, que é o Deus soberano sobre tudo e todos, que está acima de tudo e todos, El Elyon. Depois Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Deus provedor, está lá em Gênesis 22. Depois Jeová Rafá, que quer dizer o Deus que sara, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que é curador. Depois mais para frente nós lemos sobre Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ou em outras coisas, o Senhor é aquele que me dá a vitória. A bandeira na guerra, assim, ela simbolizava, né, que nós estamos progredindo, estamos avançando. E a bandeira, quando os soldados olhavam de longe, eles sabiam a direção correta de onde eles podiam correr para a batalha para poder serem vitoriosos. Depois nós já estudamos sobre Jeová Shalom, que é o Deus de toda a paz, o Deus que dá a paz verdadeira. E nós já estudamos sobre Jeová Tsidkenu, que diz respeito a Deus é a minha justiça. Deus é o que justifica e é o que faz justiça pela minha causa. E é este Deus que você serve. Porque lá em Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, futuramente, eternamente, para sempre. Ele é o mesmo. Esse Deus do Antigo Testamento que tem esses nomes, do qual Davi diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome, que tem esses nomes, é o Deus de hoje. A questão é por que nós somos ingratos ainda? Por que a gente não consegue avançar em nossa fé? Por que a gente está sempre cambaleando? Se você tem esses nomes na sua frente, e tudo isso você experimenta de alguma coisa, você consegue enxergar todos esses nomes naquela construção? Você consegue ver? O Deus que é Jireh, que provê. Você consegue ver o Deus que é Tsidkenu, que é a sua justiça. Você consegue enxergar isso? Mas esse é o mesmo Deus da sua vida. Não é o Deus daquela igreja lá, da rua Emílio Baumgart, que está fazendo aquela obra lá. É o Deus da sua vida. É o Deus da sua casa. É o Deus que pode ser justiça nas coisas que talvez na sua vida são injustas. É o Deus que pode prover nas coisas que parecem que estão sumindo, que não tem nada à minha volta para poder me segurar. É o Deus que pode te sarar, porque Ele é Jeová Rafá. É o Deus que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas na sua vida. E Ele te convida primeiramente a que você olhe para Ele, que você ame a Ele, não as coisas que Ele te dá. Para que depois disso, aí sim, Ele que é gracioso, como diz lá em Romanos 8, graciosamente nos dará todas as coisas, juntamente com o Filho. Porque primeiro você o ama, porque primeiro você é grato pela pessoa dele, porque você foi fiel, quando tudo parecia te dizer que era o fruto. Deus ama isso. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. Não é por isso? Não é por isso? Se temos fé nesses nomes, a gente crê. E por isso hoje nós podemos bem dizer, o Senhor
Bendize, ó minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Quem cria que nós poderíamos hoje estar presenciando no final do ano essa igreja sendo levantada daquele jeito como está? Mesmo com a fidelidade, claro, de todos nós, com as fraquezas que nós temos, mas de continuarmos a obra do Senhor, de não pararmos, da gente ver o começo dos resultados, né? E você olha para você e fala assim: Senhor, como? Eu sei que Deus está trabalhando no coração de vocês, mas você pode olhar para o seu coração hoje e falar assim: mas como eu ainda preciso ser trabalhado? Como, a despeito de tudo que eu vi e vivenciei desde janeiro de 23, quando começamos a meditar e a memorizar Salmo 103, e chegando em 2025 e olhando para esse versículo de novo, como foi diferente? Como você consegue enxergar esse versículo diferente? Você consegue enxergar? Você consegue ver? Você consegue ver essa diferença? Como nós bendizíamos ao Senhor em janeiro de 23 é totalmente diferente de como nós bendizemos ao Senhor e ao nome dele em dezembro de 25. E talvez será em julho de 30, em janeiro de 35, porque cada vez mais Deus vai nos ensinando. E é por causa de exatamente querer que Deus nos ensine a saber, experimentar e depender de quem é Ele, é que exatamente Deus nos dá coisas ruins e difíceis e provações para que possamos fazer o quê? Dependermos exclusivamente dEle. E dependendo exclusivamente de Deus, nós conseguimos no final de tudo o quê? Ser gratos por quem Ele é. Pelo que Ele faz também, mas primeiramente por quem Ele é. Isso é na sua vida também, nos seus problemas de casa, seus problemas no coração, seus problemas pessoais, suas lutas internas na sua cabeça, as questões financeiras. Gratidão nos ensina que nós precisamos ter fé. E fé diz respeito a ter esperança no Deus em quem Ele é. O que diz Lamentações 3, 21 a 24? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Não é o que Deus me dá, é o Senhor, é a pessoa de Deus. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe em que circunstância Jeremias disse essas palavras? Você se lembra? Eu vou te dar um sinal. Só um vislumbre, vai imaginando na sua mente. Ele disse essas palavras quando ele viu a desolação de Jerusalém, a cidade toda queimada, a cidade toda destruída, pessoas sendo levadas para o cativeiro, corpos pela rua. E tem uma imagem em Jeremias 19 de até suas mães que estavam comendo seus filhos para matar a fome. Aí Jeremias olha para todo esse cenário e diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, por isso eu digo, esperarei nele. Por menos você não diz isso. Por uma dor de cabeça, muitas vezes você não diz isso. Mas um homem que viu toda a desolação, ele ainda pôde contemplar aquele cenário de guerra terrível e olhar para aquilo tudo e dizer assim: ainda há esperança.
Sabe por que a nossa fé mingua? Porque nós não conhecemos quem é Deus. Sabe por que a tua fé mingua? Porque você não conheceu a profundidade de quem é Deus. Quando você se debruça a você conhecer cada nome, cada atributo de quem Ele é, você deixa a sua incredulidade. Porque a sua visão de Deus é um Deus que é Papai Noel, é um Deus do final do ano. Onde você vai ganhar tudo o que você quiser se você foi um bom menino durante o ano. Uma boa menina. Mas o Deus da Bíblia não é esse Deus. Porque você e eu não merece nada. Sabe o que eu e você nós merecemos? A morte eterna. Se você morrer hoje, eu morrer hoje, tá tudo certo. Pagamos o nosso preço. Porque o salário do pecado é a morte. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia. Bíblia é isso. Bíblia não é esse negócio aí fora. Vou te dar isso, olha, prometo aquilo. Olha, Deus vai te dar um carro se você der. Isso é balela. Bíblia é você se voltar a um Deus que pode te matar hoje. Ele é justo. E não se importa se você fez algo bom ou ruim. Porque na verdade todos os nossos trapos, né, todas as nossas boas obras são trapos de imundícia diante dele. Você está diante desse Deus. Mas Ele te deu a solução. E a solução é Jesus Cristo. E você precisa abraçar esse Senhor Jesus Cristo. E se entregar a Ele. Você não vai ser aceito ou aceita por Deus porque você fez coisas boas para Ele. Você vai ser aceito por Deus porque você entregou a sua vida a Jesus Cristo. Essa é a maior gratidão que você pode ter. Porque você não merecia nada. Mas Ele te deu tudo. Ele te deu a vida eterna. Então, meus amigos, irmãos, eu separei essa mensagem para o final desse ano. Era para ser na próxima semana, mas estou trazendo hoje. Porque para que você observe o ano de 26. O ano de 26, ele está chegando, não está chegando o 26? Está chegando o 26. Está aí. E você sabe, assim como eu, que tem coisas na minha vida e na sua vida espiritual que estão fora do lugar. E uma delas é exatamente a questão da gratidão a Deus. Talvez é o que está minguando a sua fé, além de outras situações. Porque você está só enxergando os problemas, ao invés de ver que é nos problemas que Deus vai te trabalhar, para que você possa ser um servo ou uma serva melhor para Ele, que glorifica o nome dEle. É nos problemas que Ele vai te moldar, para que você possa bendizer ao nome de Deus, em toda circunstância, em toda situação. 26 vai chegar. Não vai mudar nada. Só vai virar uma página, né? Vai apagar 25 e você vai colocar um novo calendário lá, 26. Mas a questão é que pode continuar tudo, como foi 25. O ano é novo, mas a vida é velha. O ano é algo que renasce, mas a sua vida ainda continua capenga e quase morta. Por isso, seja grato a Deus. Agradeça a Deus o ano de 25. Agradeça as dores que o ano de 25 trouxe. Agradeça as tensões que o ano de 25 trouxe. Agradeça os problemas que o ano de 25 trouxe. Óbvio que agradeça as bênçãos também que o ano de 25 trouxe por Deus. Mas, primeiro de tudo, agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Volte o seu coração para Ele. Incline a sua vida a Ele. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Porque você vai morrer e tudo vai ficar aí. Você vai morrer e vai todo mundo chorar no seu velório. Talvez vai passar uma semana ou duas, todo mundo vai ficar, né, ainda pensativo sobre a sua morte. Mas depois de um ano, ninguém vai se lembrar de você. Isso é fato. Ou de vez em quando vai lembrar, lembra daquele fulano, daquela pessoa morreu, né? Tem muito tempo. Mas a questão é o seu destino eterno. Onde você vai passar a eternidade? E para aqueles que já querem Cristo, é o que vocês estão fazendo com o pouco tempo de vida ainda que Deus tem te dado. Se dedica a Deus.
Próximo ano, início do próximo ano, nós vamos começar estudos voltados a como nós podemos servir melhor a Deus na nossa igreja local. Participa, chega junto. Tenta fazer diferente do que você fez no ano de 25. Ah, pastor, eu sempre continuo naquele mesmo pecado, naquela mesma luta. Tenta fazer diferente. Tenta mudar. Tenta avançar, tenta fazer algo novo que você nunca fez. Tenta experimentar, sair da sua zona de conforto, mas fazer algo para Deus. Ao invés de murmurar, de reclamar, ao invés de focar nessa vida. Porque ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A receita está aí. Busque a Deus em primeiro lugar. E Ele vai esclarecer a sua cabecinha, a sua mente, o que fazer. Ele vai te guiar. Mas seja fiel. Seja fiel a Deus. Ah, estou cansado. Vá para o culto. Ah, aconteceu isso aqui. Domingo é o dia que vai acontecer tudo para te afastar da comunhão com Deus. Porque durante a semana já tem o celular. Já tem as redes sociais que te afastam. Aí no dia de domingo que você fala assim, não, agora sim é domingo, é o dia do Senhor. Aí vem Satanás e faz tudo para você não ouvir uma palavra dessa. Estamos numa guerra. E precisamos lutar ela. Com o coração grato a Deus. Ore a Deus. Senhor, ensina-me a reconhecer a grandeza do Teu ser. Mesmo nos dias difíceis. Faz o meu coração ser grato a Ti. Ore a isso, a Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Ore a Deus. Com toda certeza você tem coisa na sua vida que precisa colocar diante de Deus e pedir, Senhor, tira essa ingratidão. Tira esse meu coração que só murmura. Tira esse meu coração que está só amargo. Eu estou apático. Eu estou assim, sabe, um pedaço de nada, Senhor. Clama a Ele. Ora. Não vai vir um pó mágico. Não tem um óleo ungido. Não tem uma água benta. O que tem é obedeça a Deus. Clame a Deus. Busque a Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a receita. Seja grato a Deus. Mas também trabalhe a murmuração. Vamos orar. Deus nos ajuda, Pai. Porque nós somos falhos, somos terríveis. Nosso coração engana muitas vezes. Nosso coração, Senhor, nos cega. Nosso coração, muitas vezes, Senhor, não quer fazer a Tua vontade. Porque exatamente, como nós falamos, o que nos afasta da gratidão a Ti é porque, Senhor, nós estamos distantes do Senhor. E distante do Senhor não conseguimos olhar para o Teu nome e exaltar o Teu nome nos atributos que esse nome tem. Daquilo que o Senhor é. Por isso que, Senhor, precisamos nos voltar para Ti. Nós precisamos nos aproximar de Ti. Tira a letargia. Tira todo o amargo. Tira toda a porcaria que às vezes a internet, as redes sociais e tantas outras coisas que nós colocamos em nossa mente para nos distanciar do Senhor. Porque o Senhor nos exige, Deus, santidade, que foi o tema desse ano. O Senhor nos ajuda. Porque não é possível nós olharmos para a Tua obra crescendo ali, avançando, para o que o Senhor tem feito em nossa vida ao longo desse tempo, na vida da Tua igreja, e ainda continuarmos, Senhor, minguantes na fé. Desperta o nosso coração. Nos coloca para fazer aquilo que é a Tua vontade, o certo. Porque a gente não quer viver desse jeito, Senhor, eu sei, ninguém aqui quer viver desse jeito, mas nos ajuda, Senhor, nos dá esse coração. Coração, Deus, que é fiel a Ti. Coração que crê nas Tuas promessas. Um coração que não se balança. Quando até vários à nossa volta já caíram
porque a tua palavra diz que podem 1000 cair ao nosso lado e 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos, nós permaneceremos por causa dessa fé que temos no Senhor. Então nos prepara, Deus, para o próximo ano de 26 com esse coração grato, um coração que seja grato e fiel a Ti. Seja com cada um dos irmãos hoje aqui, Deus, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, também trabalhem em seus corações, para que examinem a sua vida, para que realmente possam verificar o que ocorre em seus corações, para fazerem a Tua vontade, porque só dentro da Tua vontade é que seremos realmente felizes, prósperos, bem-sucedidos, conforme diz a Tua palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse é o bem-aventurado. Nos ajuda, Deus, a focar 26 neste tipo de homem, nesse tipo de mulher, dessa serva, desse servo de Deus, que exatamente está pronto para poder buscar na Tua lei, buscar na Tua palavra tudo que vai fazer com que o nosso coração possa dizer o que Davi disse em Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.